Imagine o seguinte cenário: um multimilionário acorda de manhã e toma uma decisão que faria a maioria dos consultores financeiros tradicionais arrepiar-se de imediato. Ele contrai um empréstimo massivo, não para pagar dívidas antigas, e certamente não porque está com problemas financeiros. Ele lucra um objetivo: tornar-se ainda mais rico. Entretanto, a pessoa comum ouve a palavra dívida e pensa imediatamente numa única coisa: perigo iminente. Fomos ensinados durante toda a nossa vida que a dívida é o inimigo. Mas e se isso for apenas metade da história? E se as pessoas mais ricas do mundo souberem algo sobre a dívida que as escolas tradicionais pura e simplesmente nunca ensinam? E se for exatamente essa pequena diferença de conhecimento a razão principal pela qual eles continuam a acumular riqueza geração após geração? Hoje vamos explorar uma história. Uma história sobre dois investidores distintos. Ambos começam exatamente com 30 milhões de euros. Ambos obtêm exatamente os mesmos retornos no mercado financeiro global. Mas ao longo de uma década, um deles torna-se dramaticamente mais rico do que o outro. A única diferença entre eles? A forma exata como ambos encaram e utilizam a dívida. A maioria das pessoas assume que os ricos evitam os impostos através de lacunas obscuras ou esquemas ilegais. A verdade é muito mais simples e perfeitamente legal em todo lado. Eles aprenderam a utilizar a dívida não como um passivo que os afunda, mas sim como uma arma financeira letal para multiplicar exponencialmente aquilo que já possuem. As escolas ensinam-nos a ser funcionários obedientes, a pedir dinheiro emprestado para comprar coisas que perdem valor imediatamente, como carros novos e televisores gigantes. Eles nunca nos ensinam a pedir dinheiro emprestado para comprar coisas que nos geram mais dinheiro. E essa única omissão no sistema de ensino é a razão pela qual muitos estagnam. Então voltemos aos nossos dois investidores. Vamos chamá-los de Alex e Brianna. Ambos começam o ano com seus 30 milhões investidos no mercado a render bons lucros. Devido aos seus excelentes ganhos, ambos acabam por dever cerca de 3 milhões de euros em impostos sobre as mais-valias. É exatamente aqui que os seus caminhos se dividem. O Alex faz aquilo que todos nós fomos ensinados a fazer. Ele vende 3 milhões de euros dos seus próprios investimentos, paga ao Estado e segue com a sua vida normal. Problema resolvido, certo? Afinal de contas, ele não tem dívidas e dorme descansado à noite. Mas a Brianna faz algo completamente diferente e contraintuitivo. A Brianna não vende uma única ação do seu portfólio. Em vez disso, ela dirige-se a um banco e contrai um empréstimo de 3 milhões de euros, usando os seus ativos. Ela utiliza o seu portfólio de 30 milhões como garantia colateral para o banco. E com esse dinheiro emprestado, ela paga os seus impostos na totalidade. Agora, aqui está o detalhe crucial. Os seus 30 milhões de euros continuam inteiramente no mercado, intactos, a crescer diariamente, a capitalizar através de juros compostos. O portfólio do Alex é agora de 27 milhões. O dinheiro dele está a trabalhar com menos força. Mas a verdadeira magia da estratégia da Brianna está no próprio empréstimo. A taxa de juro do empréstimo dela é fixa, está bloqueada. E quando conseguimos bloquear um custo fixo enquanto a inflação está descontrolada, ganhamos uma vantagem tremenda. Aqui está o grande segredo financeiro. A inflação trabalha ativamente a seu favor quando você possui uma dívida com taxa de juro fixa. É um conceito que muda tudo. Imagine que pede dinheiro emprestado a 5%. Esse custo está bloqueado para sempre. Mas à medida que a inflação sobe, o dinheiro que usa para pagar perde valor. Os euros que utiliza para reembolsar o banco tornam-se menos valiosos a cada ano que passa. Na prática, você está a pagar um empréstimo com dinheiro muito mais barato. Os indivíduos mais ricos do mundo utilizam este princípio constantemente. Chama-se alavancagem, e como qualquer ferramenta poderosa, é uma faca de dois gumes. Se você pedir emprestado a 5% para comprar um ativo que cresce 15% ao ano, acabou de fazer uma fortuna utilizando o dinheiro de outra pessoa. Mas se esse mesmo ativo gerar apenas 3%, ou pior, perder valor de mercado, você terá de pagar ao banco com o dinheiro do seu próprio bolso,
O risco é real. Essa é a via rápida para a falência total. Portanto, não se trata de um jogo de azar imprudente. É um risco meticulosamente calculado, usado apenas com sabedoria. É utilizado apenas quando a matemática faz sentido absoluto e quando um ativo produz fluxo de caixa suficiente para se pagar a si próprio de forma totalmente autônoma. Mas a verdadeira estratégia de mestre não se resume apenas a pagar impostos de forma eficiente. Trata-se fundamentalmente de adquirir novos ativos para o seu portfólio. Imagine que é proprietário de um edifício comercial que lhe gera um rendimento mensal estável através de rendas. De repente vê um outro edifício à venda no mercado. Esse novo edifício representa uma oportunidade ainda melhor. Em vez de vender o seu primeiro edifício e pagar impostos enormes sobre os lucros, você vai a um banco. Você utiliza o fluxo de caixa consistente do seu primeiro edifício como prova irrefutável de que tem capacidade para suportar um novo empréstimo. O banco confia em si. O banco empresta-lhe o capital necessário. Você compra o segundo edifício. Agora, você é o orgulhoso proprietário de 2 propriedades imobiliárias de grande valor. Ambas as propriedades estão a gerar rendimento mensal. Ambas estão a valorizar com o tempo. Ambas estão a construir o seu império financeiro de forma sólida. E tudo isto acontece enquanto o seu capital original de investimento permaneceu intocado, seguro e a crescer. Para a maioria das pessoas, a dívida é um fardo pesado. Um peso que deve ser eliminado o mais rapidamente possível. Mas para os indivíduos ricos, a dívida é uma ferramenta essencial. Eles fazem uma pergunta muito simples. Este novo ativo vai gerar mais dinheiro do que o custo total desta dívida? Se a resposta matemática for sim, eles não hesitam. Eles agem imediatamente e compram. Pense profundamente na palavra dívida. Para a vasta maioria de nós, parece um peso esmagador. Algo que nos arrasta para o fundo, que nos acorrenta a um emprego. Acorrenta-nos a um pagamento mensal interminável, a uma vida que não escolhemos totalmente. Mas e se eu lhe dissesse que para os ricos a dívida é o oposto exato? Não é uma corrente limitadora, é uma chave mestra, uma ferramenta afiada que eles utilizam para desbloquear e controlar ativos que de outra forma nunca poderiam tocar. Utilizam-na para preservar o capital que já está a trabalhar arduamente para eles. E, acima de tudo, para se protegerem contra o roubo lento e silencioso da inflação. Isto não tem a ver com ganância desmedida, tem a ver com a compreensão profunda de como o sistema financeiro global realmente funciona nos bastidores. Numa economia onde o seu dinheiro perde valor todos os dias em que fica parado, o maior risco de todos não é assumir uma dívida estratégica e bem planeada. O maior risco é não fazer absolutamente nada, é escolher ficar para trás voluntariamente. A pessoa que utiliza um empréstimo para comprar 3 propriedades está a agir, está ativamente a construir riqueza geracional. Por outro lado, a pessoa com dinheiro vivo suficiente para comprar um edifício a pronto, mas que o guarda no banco, essa pessoa está simplesmente a observar o seu poder de compra evaporar-se no ar. Essa é a mudança de mentalidade fundamental que separa os ricos dos restantes. E é a única coisa que as escolas tradicionais nunca lhe vão ensinar. Porque o sistema educacional foi concebido para criar funcionários dirigentes, não proprietários. Agora, preciso de deixar algo cristalino como a água. Não estou de forma alguma a dizer-lhe para ir esgotar o limite dos seus cartões de crédito hoje mesmo. Existe um universo de diferença entre a dívida que o aprisiona e a dívida que o liberta. Vamos analisar isto ao pormenor, para que não restem quaisquer dúvidas. Primeiro, existe a dívida de consumo. É isto que a esmagadora maioria das pessoas conhece bem. Você pede dinheiro emprestado para comprar um carro novo. No exato segundo em que o conduz para fora do estande, ele perde uma parte significativa do seu valor. 5 anos depois, vale metade daquilo que você pagou por ele. Mas, tragicamente, você continua a pagar as prestações mensais desse carro. Isso é dívida má. Você pediu dinheiro emprestado para comprar um passivo financeiro. Comprou algo que retira dinheiro do seu bolso todos os meses sem falha.
Depois, no extremo oposto do espectro, existe a dívida de ativos. É isto que os ricos usam. Você pede dinheiro emprestado para comprar algo que produz valor real. Uma propriedade de arrendamento que gera fluxo de caixa positivo todos os meses. Um negócio estruturado que cria lucro constante. Um ativo sólido que se valoriza ao longo do tempo, onde a dívida literalmente se paga a si mesma. Isso é dívida boa. Uma torna-o sistematicamente mais pobre. A outra torna-o inevitavelmente mais rico. A distinção conceptual é assim tão simples e direta. Mas aqui está o grande truque. Aqui é onde a vasta maioria das pessoas se desvia do caminho do sucesso. Utilizar dívida boa exige uma disciplina férrea e absoluta. Significa que o dinheiro que você pede emprestado vai diretamente para a compra de um ativo. E cada cêntimo que esse ativo gera volta a entrar no sistema financeiro. Volta ao sistema para comprar ainda mais ativos ou para abater o capital em dívida. Não é para comprar um relógio de luxo novo ou umas férias exóticas. É exatamente aqui que as pessoas falham miseravelmente. Veem alguém debater-se com um empréstimo e pensam imediatamente: vês? A dívida é incrivelmente perigosa. A diferença não estava na dívida em si. Estava na falta de disciplina do devedor. Os ricos também compreendem que a dívida estratégica cria um momento imparável. Ela acelera tudo. Imagine que dá uma entrada de 100 mil euros para comprar uma propriedade imobiliária avaliada num milhão de euros inteiros. Essa propriedade gera 100 mil euros por ano em lucro líquido, depois de subtraídas todas as despesas operacionais e os pagamentos mensais do empréstimo. Você não gasta esse dinheiro, você poupa-o rigorosamente. No ano seguinte, utiliza esse lucro, combinado com mais alavancagem bancária, para comprar outra propriedade. Agora você possui 2 propriedades imobiliárias fantásticas, gerando 200 mil euros por ano. Numa década, aqueles 100 mil euros iniciais que investiu estão agora a controlar dezenas de milhões de euros em ativos sólidos. Esse é o poder explosivo da alavancagem, habilmente combinada com a capitalização composta. E aqui está a parte fascinante de que quase ninguém fala abertamente. As pessoas mais ricas do mundo, em muitos casos, pagam quase zero de imposto sobre o rendimento. Não fazem isto de forma ilegal ou obscura. Eles simplesmente estruturaram as suas vidas financeiras de forma que a sua riqueza provenha da valorização de ativos. A sua riqueza não provém de um salário mensal tributável. A valorização de um ativo não é tributada pelo Estado até o momento em que você decide vendê-lo. Portanto, a estratégia deles é simples. Eles nunca vendem. Em vez de vender, eles pedem empréstimos dando os seus ativos valiosos como garantia colateral. É com esse dinheiro emprestado que eles pagam o seu estilo de vida luxuoso. Aos olhos da lei, um empréstimo bancário não é considerado rendimento tributável. É classificado pura e simplesmente como dívida. Entretanto, a pessoa média acorda cedo, trabalha num emprego exigente e é fortemente tributada sobre o seu salário. Investe o pouco que sobra ao final do mês e depois é novamente tributada sobre os retornos desses investimentos. A sua riqueza está a ser extraída a cada passo. A sua riqueza sofre sangrias constantes. Portanto, quando você se pergunta indignado por que razão os ricos continuam a ficar mais ricos, esta é uma parte enorme da resposta. Não é magia negra nem feitiçaria. É a compreensão clara de que num mundo de inflação constante e implacável, o dinheiro vivo em caixa é um passivo garantido. E a dívida, quando compreendida e utilizada corretamente com disciplina, é uma das ferramentas de construção de riqueza mais poderosas alguma vez criadas pelo homem. Pense no seu próprio dinheiro vivo, guardado numa conta poupança bancária, a render um mísero % ao ano, enquanto a inflação real corre a 3%. Esse dinheiro suado está a perder 2% do seu valor intrínseco todos os anos, sem falha. Você está a ser sujeito à dívida da inflação sem sequer se aperceber. A questão central da sua vida financeira não é se você deve ou não pedir dinheiro emprestado alguma vez. A verdadeira questão é muito mais profunda e estratégica. A questão é: está a pedir emprestado para construir o seu império? Ou está a pedir emprestado apenas para consumir e destruir o seu futuro financeiro?
Se esta análise começou a abrir os seus olhos para a forma como o dinheiro realmente funciona no outro lado da barricada, você precisa de continuar a aprender, porque compreender a verdadeira natureza da dívida é apenas o primeiro dominó a cair na sua jornada para a liberdade financeira absoluta e duradoura. Subscreva este canal agora mesmo. Nós vamos continuar a quebrar e a descodificar os sistemas ocultos que governam o mundo financeiro global. Você acabou de dar o primeiro passo crucial para fora do sistema tradicional que o mantinha estagnado. O próximo passo depende inteiramente da sua vontade de aprender. Lembre-se sempre, a educação financeira é o escudo que o protege. E a alavancagem inteligente é a espada que conquista o seu território no mercado. Não deixe que o medo incutido pela sociedade o impeça de utilizar as mesmas ferramentas que os bilionários utilizam todos os dias para multiplicar o seu patrimônio. Analise os seus números, estude os seus ativos, calcule os seus riscos de forma fria e objetiva. A matemática não tem emoções, ela apenas revela a verdade. Seja como a Briana. Pense estrategicamente. Use o sistema a seu favor, em vez de ser esmagado por ele. O conhecimento é, sem dúvida, o seu maior ativo. Recapitulando as lições fundamentais de hoje. A inflação destrói o valor do dinheiro em caixa, mas reduz magicamente o peso da dívida com taxa de juro fixa. A dívida má compra passivos que se desvalorizam e retiram dinheiro do seu bolso. A dívida boa compra ativos que geram fluxo de caixa constante. A alavancagem financeira, quando aplicada com disciplina rigorosa, é o motor de combustão interna da construção acelerada de riqueza geracional. E os impostos, embora inevitáveis para as massas, podem ser legalmente minimizados através da estratégia de pedir emprestado contra os seus próprios ativos. O mundo financeiro é um tabuleiro de xadrez complexo. A maioria das pessoas joga as regras das damas, movendo-se de forma previsível e limitada. Os multimilionários jogam xadrez a 4 dimensões. Eles antecipam as jogadas da economia, da inflação e das taxas de juro com anos de antecedência. Você não precisa de começar com 30 milhões de euros como os nossos exemplos. Pode começar com muito pouco. O princípio matemático mantém-se inalterado. A alavancagem funciona da mesma forma quer esteja a comprar um pequeno apartamento para arrendar, quer esteja a comprar um arranha-céus no centro da cidade. Tudo se resume a mudar a sua perspectiva. Parar de ver o banco como um cobrador assustador e começar a vê-lo como um parceiro de negócios estratégico. Um parceiro que lhe fornece o capital necessário para fazer o trabalho pesado, enquanto você recolhe os frutos da valorização e do fluxo de caixa a longo prazo. Mantenha o foco. Seja implacável na sua disciplina financeira e nunca pare de questionar aquilo que lhe ensinaram sobre o dinheiro ao longo da vida. A verdadeira riqueza aguarda aqueles que compreendem as regras do jogo. Subscreva para mais segredos financeiros. Até a próxima análise profunda.